Eu vou te fazer uma pergunta. É preciso formação profissional para ser professora das crianças, intermediários e adolescentes nas nossas igrejas? Se esta ou se uma dessas crianças tem alguma deficiência, você vai ter essa resposta ou a resposta a essa pergunta agora no quadro Acessibilidade com a doutora Maria Amin. A paz do Senhor, irmãos. No programa de hoje, nós vamos estar respondendo algumas dúvidas que foram enviadas pelo e-mail da Acessibilidade. E uma das dúvidas que os irmãos mandaram foi essa: é preciso formação profissional para ser professora da EBD, atendendo a essas crianças com deficiência? Não, não é preciso. Não é requisito para nós sermos profissionais. É claro que se eu já tenho conhecimento, eu tenho já o meu trabalho secular, estar com essas crianças, é muito mais fácil atendê-las na igreja, mas isso não é um requisito, tá? O requisito para nós sermos professoras na igreja é um requisito o quê? Espiritual. O espiritual é o que comanda todas as coisas nas nossas vidas. Então, o que é preciso para ser levantada como professora na ICM? Como professora do grupo geral de professores. Então, essas orientações, elas já existem, né? Existe a orientação para o ensino da palavra às crianças, intermediários e adolescentes, que está no site da CIAS Maranata, que provavelmente todas as professoras já conhecem. Se não conhecem, devem ler essas orientações. E lá, na página 16, fala de algumas características que nós precisamos ter como professoras na igreja. E essas características, em momento algum, elas são características profissionais, e sim espirituais. Então nós precisamos o quê? Sermos batizados com o Espírito Santo, conhecer a palavra, porque nós estamos falando é da palavra, então precisamos conhecer muito bem a palavra do Senhor, ter experiências com o Senhor, né? E dar um bom testemunho, termos sobriedade na nossa vida no meio da igreja. Então, esses requisitos, eles permanecem. Agora, todas as professoras, né, que já foram levantadas para as devidas classes, elas vão trabalhar com as crianças com deficiência? Provavelmente não. Não é imposto a nenhuma professora esse trabalho, mas se dentro do grupo de professoras, aquela que se quiser, que se identificar com o trabalho, ela pode sim trabalhar com essas crianças com deficiência. Também pode ser levantado no meio da igreja pessoas com essas características específicas para trabalhar com as crianças com deficiência. Então, nós precisamos ter o espiritual, mas precisamos também de suporte, de ajuda, para quê? Em como dar a aula, em como assistir a essas crianças. Para isso, vocês contam com o grupo de acessibilidade. Esse grupo dá a vocês todo esse suporte em como aplicar a aula. Porque, na verdade, a aula que é passada para as crianças, ela é exatamente a mesma aula. O que muda é a forma de se dar a aula. Então, nós já fazemos isso naturalmente. A professora de adolescente vai dar um estudo no nível de adolescente. A professora de intermediário vai dar a mesma aula, só que no nível de intermediário. E também a professora das crianças e a dos bebês. Então, a aula que é dada para as crianças, normalmente já é a mesma. O que muda é a nossa forma de dar a aula. Quer dizer, é o perfil da professora. Então, além de nós termos essas características espirituais, existe também o perfil, a afinidade. Eu tenho mais afinidade com a classe dos pequenos ou com a classe dos adolescentes. É a mesma coisa com as crianças com deficiência. Então, é importante que eu tenha essa afinidade, e porque essa afinidade vai me ajudar a transmitir o estudo. E lembrando que nós estamos na direção do Espírito Santo. Então, Romanos 10:8 nos fala isso. Porém, que se diz? A palavra, ela está perto de ti, na tua boca e no teu coração.
Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, o que nós vamos falar para as crianças com deficiência é exatamente a mesma coisa que nós falamos para as crianças sem deficiência. E é o quê? A palavra do Senhor, é a nossa fé. Por isso, como professora, nós precisamos crer e ter experiências com o Senhor, porque é disso que nós estaremos falando. E as irmãs fiquem à vontade para enviar novas dúvidas no e-mail acessibilidade@presbiterio.org.br. A paz do Senhor.